Olá, amigos. Eu me chamo Marco Antônio Lacerda e venho apresentar hoje um assunto para a gente refletir juntos, a bênção da reencarnação. E assim eu convido a todos para que possamos fazer parte dessa corrente do bem. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver e iluminar nesse momento tão importante de nossas vidas. Eu digo importante porque essa experiência que estamos vivendo, que é essa pandemia e por consequência a quarentena, né? Os centros espíritas, as casas religiosas estão fazendo um trabalho belíssimo, que na realidade estão conseguindo abranger um número maior de pessoas e até lugares. Antes mesmo, não tinham na menor condição, seja por tempo, distância, mobilidade diversas, que são vários os motivos que impedem, às vezes, as pessoas de irem para as casas religiosas fazendo as suas orações. E hoje a gente tem muito mais pessoas, estão em famílias participando de momentos como esse. E aproveita para se conectar com Deus, independente de seus credos e visão religiosa. Realmente estamos aprendendo a nos refazer diante as dificuldades que se apresentam, superando as barreiras que são impostas por essa diversidade. E o mais interessante é poder fazer a nossa tarefa, mesmo com essa dificuldade, levando a boa nova, a palavra do Mestre Jesus, com muito mais amor e alegria e, sobretudo, com um compromisso que temos como trabalhadores da última hora. Isso é o que nos adverte a doutrina dos Espíritos. Aliás, eu sou muito grato ao educandário espírita Joana d'Arc por me dar essa oportunidade de ser útil e poder dar a minha contribuição, dessa maneira aumentando a corrente do bem. Seria interessante que, isso é apenas uma ideia, lógico, que pudéssemos continuar fazendo esse trabalho, mesmo depois dessa situação que a gente está vivendo. E a gente percebe que realmente ajuda muito a todas aquelas pessoas, aos nossos irmãos de jornada, a gente poder falar de Jesus e da doutrina dos Espíritos como Consolador. Foi o que Jesus nos prometeu em momentos anteriores. E é essa doutrina que tanto nos esclarece o pensamento, as ideias, sobre a necessidade de superar e resgates de nossos próprios equívocos, reconciliações, enfim, e poder aprender como refazer as nossas atitudes, mudar um pouco o nosso comportamento diante a vida, mudando assim um pouco, mas dentro do assunto, me permitam falar um pouco de mim. Até porque é a única pessoa que eu posso realmente falar sou eu, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha mau medo de fazer as coisas erradas. Assim, pelo menos aquilo que os adultos diziam que era errado, né? Que eu seria castigado, né? A gente iria ser castigado, ia levar umas palmadas, enfim, iria ter aquela dificuldade. Eu não tinha nem noção do que realmente estava fazendo. E todas as vezes que vinha com essa visão, eu vivia aquele pânico, aquela dificuldade. E depois a gente ainda vem a história de que se a gente errasse, a gente iria para o inferno, né? A gente cresce com essa visão, com essa ideia distorcida. E o mais espantoso é que os adultos têm uma maneira meio estranha de dizer isso para a gente, né?
Eles querem que as crianças eles pensem como os adultos, do que é certo, do que é errado, do que é feio, do que é bonito. Então a gente cresce meio assustado sem saber muito bem o que é. Depois é que a gente vai entendendo e vê que a coisa poderia ser mais leve, mais suave, né? Mas na realidade, quando a gente vai passando por esses desafios e equívocos em cima de equívocos, a gente vai chegando a um tempo, pelo menos eu, com a idade que eu já tenho, eu aprendi a importância dos erros. Porque foram eles que, na realidade, me ensinou a viver. Eles me trouxeram a consciência do quanto é necessário a gente compreender os outros, ter uma ideia melhor sobre os nossos semelhantes. Hoje eu tenho uma maior clareza do resultado de tudo o que fiz em toda a minha vida, em toda a minha jornada, nessa existência. E sou grato, muito grato a Deus e aos meus amigos espirituais, esses mentores benditos, que puderam me dar essa oportunidade. E é justamente através dessas oportunidades que a gente vem aprendendo a desenvolver a nossa situação, a nossa condição. Hoje mesmo eu me sinto muito mais calmo, tenho muito mais paciência com os outros, entendo melhor as diferenças entre os meus amigos e meus irmãos. Lógico, a gente tem muito ainda que aprender. Isso não é um modelo de perfeição. Isso só me mostra realmente que eu aprendi, trazendo os arrependimentos de todas as coisas que eu fiz. E nessa condição eu me lembro muito aquilo que Chico dizia, né? A gente não pode voltar ao passado e fazer um novo começo, mas podemos, sim, a partir de agora, fazer um novo fim. Dessa maneira eu vejo a reencarnação, realmente trazendo essa oportunidade. No passado mais longínquo, a gente fazia muita bobagem devido ao nosso grau de ignorância. Hoje a gente ainda faz algumas porque a gente ainda não sabe de tudo. Mas se não fosse a reencarnação, a gente não teria oportunidade de consertar esses equívocos, de poder refazer um novo caminho. A gente não pode voltar aos passados que nós vivemos. Nós podemos, a partir desse momento, dessa reencarnação agora atual, fazer um novo caminho para uma nova jornada. E isso, graças a Deus, temos essas oportunidades. De como, da mesma maneira que a gente vai dormir e no outro dia a gente pode consertar os equívocos e os erros dos dias anteriores, a reencarnação nos faculta também essa oportunidade de, se em uma encarnação nós cometemos equívocos, na próxima encarnação a gente cometer acertos, a gente ter a oportunidade de poder reparar aqueles equívocos com as leis divinas, com os nossos amigos, com os nossos desafetos, e assim a gente poder, com os nossos esforços, com a nossa luta, com o nosso empenho, a gente poder conquistar com os nossos méritos a nossa perfeição. Que essa também é uma das propostas da doutrina dos Espíritos, a promessa de Jesus que nenhuma das ovelhas do Pai irá se desgarrar. E a gente vê isso, essa questão sobre a reencarnação, no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, a encarnação dos espíritos, o item 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta dos amigos espirituais é bem tranquila. A seguinte resposta: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns, a expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição,
tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação. É de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de a ir cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E a gente segue adiante, a gente passa um pouco mais, para ter uma outra visão que Allan Kardec faz uma advertência também quanto a essa questão. Ele diz o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. É dando realmente ênfase a essa visão do quanto realmente a reencarnação ela tem uma visão divina, é uma bênção, uma verdadeira bênção. Dando continuações, eu ainda leio a questão 119 do mesmo capítulo. Deus não podia desobrigar os espíritos das provas que precisam sofrer para chegarem à primeira ordem? É interessante essa pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? Que ele poderia facilitar e não ter. Será que Deus não poderia deixar que a gente não passasse por essas dificuldades, por essas dores todas? E aí vem a resposta mais incrível ainda dos amigos espirituais. E eles respondem da seguinte maneira: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para usufruir dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existem a necessárias às suas personalidades. Acrescentamos ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nas leis da providência para a harmonia do universo. Ou seja, a gente precisa realmente buscar de nós a sabedoria necessária para superar esses desafios. E lógico que a gente não tem toda essa consciência logo no passado, por isso a condição da gente estar reencarnando. Por isso a reencarnação ser uma bênção, que é a oportunidade de aos poucos, de encarnação em reencarnação, a gente aprender a ter a consciência do belo, do divino, de Deus, aquilo que Jesus nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é um grande diferencial daquele período mais primitivo para uma nova era. E levando em consideração de Vera Rakumbonsky, ela traz um pensamento sobre a reencarnação e ela diz o seguinte: a reencarnação é a bênção divina. Na verdade, é a oportunidade valiosa para reparar nossos erros e fazer novos acertos de tudo que somos, fazermos e adquirirmos até aqui como espíritos imortais. Fica também esse pensamento para a gente refletir um pouco sobre essa lição de hoje maravilhosa, quanto à reencarnação ser uma bênção divina. E eu convido a todos os amigos, todos os irmãos, que possam também trazer a sua forma de pensamento, o seu olhar sobre esse assunto, debatendo da maior oportunidade para que a gente possa crescer junto e assim fazer um trabalho em equipe. Dessa maneira eu agradeço mais uma vez a todos pela participação e que o nosso bom Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Que Deus seja louvado.